Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo um privilégio extremamente importante e especial para mim, porque não só é um queridíssimo amigo, mas uma das figuras que mais marcou a história do Brasil. Estou falando do ministro Francisco Rezec. Ministro este que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro das Relações Exteriores do Brasil e o sexto brasileiro a assumir a Corte de Haia por 9 anos como juiz da Corte de Haia, aquela que teve como primeiro brasileiro a grande figura de Rui Barbosa. E é com Francisco Rezec que nós vamos conversar um pouco sobre o momento atual do Brasil. Ele que foi do Poder Judiciário, Poder Executivo brasileiro, do Poder Judiciário brasileiro e do Poder Judiciário internacional, porque a Corte de Haia ela tem, inclusive, esse simbolismo de representar a Corte Internacional que dá estabilidade às relações entre os Estados. Meu querido Rezec, que alegria tê-lo aqui conosco, nesse programa que é um diálogo informal e que nós nos tratamos por você, que como coisa sempre boa. Nos tratamos. Eu gostaria que você não só cumprimentasse os nossos telespectadores, mas já conversássemos um pouco como você está vendo a conjuntura brasileira no momento. Veja, há alguma coisa nesse processo eleitoral de 2018 me lembrou o processo eleitoral de 89. Desta vez, como daquela vez, sob a ótica de muitos brasileiros, não chegamos ao segundo turno dos nossos sonhos. Eu vou lhe dar um exemplo concreto, não relativo a este ano, mas ao ano de 89. Os 7 ministros do Superior Tribunal Eleitoral teriam preferido reger ali um segundo turno com Mário Covas de um lado e Ulisses Guimarães, ou Leonel Brizola, que fosse, alguma coisa, né, que se contrapusesse àquela posição que nos era tão grata do candidato Mário Covas. Não deu isso. Enfrentamos, afinal, um segundo turno entre Lula da Silva e Fernando Collor. E foram incontáveis, na ocasião, os brasileiros que votaram por eliminação. De um certo modo, o fenômeno se reproduziu neste ano eleitoral de 2018 e isso explica, por sinal, diante das evidências que as pesquisas revelavam, isso explica que tantos tenham renunciado já no primeiro turno. Exato. Aquele que teria sido o candidato da sua preferência, do seu coração, da sua matriz política e ideológica. Aliás, eu até lembro nisso que você está colocando, naquela época, em 89, o Enéas, que não tinha partido praticamente em pouco tempo, teve uma votação superior a Ulisses Guimarães. E nessa, o candidato do Amoedo, do Partido Novo, teve uma votação superior à Marina. Uma demonstração da grande semelhança entre os dois processos. É verdade. Alguns fenômenos na estatística ali da parte periférica da votação, tudo isso revela muito bem o que aconteceu neste ano de semelhante às nossas lembranças do ano de 89. Agora, veja bem, eu acho que o resultado satisfez, sem dúvida alguma, o resultado do segundo turno satisfez, sem dúvida alguma, a maioria dos brasileiros. Não apenas aqueles que optaram pelo presidente eleito, mas também aqueles que foram às urnas para dizer nada no voto em branco, ou para dizer estou revoltado no voto nulo, ou nem lá foram, porque todos esses sabiam qual seria o resultado e, no fundo, concordavam com ele.
e, no fundo, compartilhavam a rejeição à parte mais rejeitada, que foi, afinal, a parte derrotada no processo. Muitos refletiam de um modo bastante curioso, dizendo: se optamos por alguma coisa diferente, por mais extravagante que seja essa ou aquela frase, esse ou aquele gesto do candidato alternativo, do candidato diferente, mas se optamos por esse caminho, nós estamos pelo menos abrindo uma oportunidade de ver algo diverso daquilo com que convivemos durante esses anos todos e que nos decepcionou tanto. O discurso de convencimento, no sentido de que essa parte do espectro político queria o Brasil feliz de novo, as lembranças do povo brasileiro não eram de felicidade. De modo que esse discurso não convenceu. Agora, o que observamos de mais interessante é que o candidato eleito, é que o presidente eleito, tem a virtude do arrependimento, da revisão das suas posições. Ele já demonstrou que é bom na arte de voltar atrás, renegando expressa ou implicitamente algumas tolices que disse, revendo algumas posições governativas, administrativas, estratégicas que formulou em determinados momentos, né? E ele se prepara, então, montando uma equipe de qualidade técnica, de qualidade científica, de qualidade profissional. Ele se prepara para fazer um bom governo. Eu tenho a impressão, Ives, de que, ao contrário do que alguns receiam, ele não terá que trair o seu propósito anunciado de não barganhar, de não fazer a política velha, de não lotear cargos públicos, de não negociar apoio. Se ele chegar à condição de governo logo nos primeiros dias do seu mandato, com o apoio popular que ele obteve nas urnas, e sem condições para que aqueles que o detestam façam alguma coisa no sentido de solapar o seu governo. Se isso acontecer, ele, tendo o apoio das ruas, ganhará o que quiser ganhar no Congresso em matéria de votação para projetos de que o país necessita, de que todos os técnicos dizem que o país necessita. E há um dado, Rezé, que eu considero extremamente importante. Se nós analisarmos o apoio na Câmara dos Deputados, ele tem a segunda bancada da Câmara dos Deputados. Tem. Uma bancada que deverá ser a primeira, porque muitos deputados de outros partidos que correm o risco de não mais receber fundo partidário tenderão a ir para o seu partido. Para o seu partido. Por outro lado, ele tem duas bancadas extremamente poderosas, que é a bancada dos evangélicos e dos agropecuaristas. Sim. O que vale dizer, ele teoricamente, com essas bancadas, deve começar com um apoio congressual maior do que o apoio que teve o presidente Lula e a presidente Dilma quando assumiram. O que é muito importante para desenvolver projetos. Sim. E, por outro lado, há um dado que você deve estar sentindo também, ele está nomeando bem as pessoas. Sim. As pessoas que ele tem escolhido, você não pode criticar em nada. Primeiro, um passado impoluto. Segundo, competência. Sim. Indicou um juiz para o Ministério da Justiça, um militar na parte de defesa, Sim. um economista para a economia, um cientista para ciência e tecnologia. Quer dizer, na prática, ele está fazendo aquilo que o povo quer. Exatamente. Especialistas vêm assumir determinadas funções. E nos embates com o Congresso, quer dizer, nos embates democráticos com o Congresso, no sentido de obter ali maioria para a consagração de projetos de que o país necessita, para não rolar morro abaixo na degradação financeira à conta dessa situação que fomos armazenando e fazendo agravar-se durante tanto tempo, não é? No que ele tenha em seu favor a voz das ruas, Ives,
Até o mais inescrupuloso dos parlamentares não conseguirá chantageá-lo. É verdade. Não conseguirá dizer a ele que quer isso ou aquilo em troca do seu apoio. Exatamente. É. E ele tem um passado. E é um outro dado também. Ele foi deputado em 6 mandatos. Ele conhece como é que funciona a Câmara. Embora dissessem que era do baixo clero, mas ele andou por todos aqueles corredores. Sim. Ele sabe perfeitamente onde estão os nós górdios da Câmara dos Deputados para poder evitá-los ou cortá-los. Né? Ele enfrentou ao longo desses anos, Ives, todas as provocações possíveis e imagináveis da parte dos provocadores mais virulentos que o Congresso brasileiro já conheceu. Homens e mulheres. Exatamente. Enfim, mas o fato é que há sim nele, apesar de terem dito durante a campanha, não aprovou muitos projetos, não discursou muito, mas enfim, ele viveu a vida parlamentar e a competição parlamentar com muita intensidade. Isso, sem dúvida alguma, o qualifica até a fazer coisas como ele fez ontem ou anteontem, chamando a atenção do seu futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele não entende nada ele não sabe que não pode dizer isso. Vamos pressionar, vamos, não sei que palavra ele usou, mas enfim, uma expressão infeliz de Paulo Guedes que o presidente eleito imediatamente puniu. Enfim. Pois é, que vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar conversando sobre a conjuntura no próximo bloco. Sem falta.